Fala, galerinha, professor Marlos Andrei aqui na área e vamos continuar aí nossas questões sobre ligações dentro aqui da nossa parte de Química Geral de resolvendo questões do Enem. Então, na aula passada, na questão anterior, a gente falou sobre ligações metálicas, sobre ligações, a formação da ligação, o gráfico de ligações. E voltando àquela aula que a gente fez sobre ligação metálica, nós falamos lá sobre a questão da atração coulombica, né, da força da lei de Coulomb, sobre a atração de duas cargas. E essa questão do Enem de 2021, agora, questão recente, fala justamente sobre isso, pessoal. Mais uma vez, o Enem trabalhando a ideia da interdisciplinaridade, você trabalhar química, mas interdisciplinar também com a física. O que nós sabemos lá na física? Que a força é igual a 1 sobre 4π, permissividade do meio, que isso aqui ele chama de K. Produto em módulo, né, pessoal, das cargas dividido pela distância ao quadrado. Marlos, quando é que eu vou usar essa lei de Coulomb dentro da química? Toda vez que eu falar em atração de cargas. Toda vez que eu estiver falando em cargas. E quando nós falamos em compostos iônicos, nós estamos falando de cátions e ânions. Então nós estamos falando de cargas. Então, pessoal, nessa questão, ele bota dois compostos iônicos, o carbonato de cálcio e o cloreto de sódio. Ele diz que os dois têm solubilidades muito diferentes em água. Enquanto o carbonato de cálcio, o principal constituinte do mármore, é praticamente insolúvel em água, o sal de cozinha é muito solúvel. A solubilidade de qualquer sal é um resultado do balanço entre a energia de rede, que seria a energia necessária para separar completamente os íons do sólido cristalino, e a energia envolvida na hidratação desses íons dispersos em solução. Gente, isso aqui é chamado de ciclo de Bohr de Haber, tá? E esse ciclo de Haber você vai ver em entalpia, tá? O que acontece é o seguinte, imagina que você tem um cátion e você tem um ânion, tá? Para vocês, quando você dissolve esse cara em água, esse cátion ele vai ser hidratado pela água, ou seja, ele vai ser solvatado. A água vai lá e envolve esse íon. E toda vez que há uma hidratação, existe o chamado calor de hidratação. O que é isso? Há uma liberação de energia, de calor para o meio externo quando você aproxima a molécula de água de um íon. Então, à medida que você diminui a distância entre dois átomos ou duas moléculas, você diminui a energia potencial e essa energia potencial é convertida em calor. Então você transforma isso em calor, é liberado calor. Mas antes de você liberar esse calor, você tem que absorver calor para quebrar a ligação desses íons, quebrar o retículo cristalino. É chamado de energia reticular, energia de retículo. Então, o ΔH da minha reação, ou seja, o ΔH de dissolução, quanto vai ser liberado ou absorvido de calor, quanto eu vou precisar liberar, quanto eu vou precisar ganhar, vai depender dessa soma, de quanto foi que eu tive que absorver para quebrar o retículo e quanto foi perdido de calor na dissolução, no caso na hidratação. Então eu tenho mais ou menos assim, ó, seria a energia reticular menos a energia de hidratação. Se esse sinal der positivo, quer dizer que é muito difícil de você quebrar a ligação. Porque o que você vai liberar na hidratação da água não é suficiente para quebrar o retículo. Mas se esse ΔH der negativo, quer dizer que você prevalece com a energia da hidratação. Ou seja, na hora que dissolver em água, libera muito mais energia do que foi absorvido para quebrar a ligação anterior. Tu entende? É um saldo. Então, consequentemente, o sal ele vai ser mais solúvel quanto menor for a energia reticular, ou seja, quanto menos energia eu precisar para quebrar essa ligação dos íons. Já que na hora que eu hidratar, vai ser liberado calor. Essa é a lógica que ele está falando no texto. Muito bem, vamos continuar apagando aqui. Se você não tirou um print, volta um pouquinho aí, alguns segundos, aí tira um print. Então ele quer saber essa menor solubilidade aqui no caso do carbonato de cálcio. Ela é menor por quê? Gente, se você parar para analisar, o sódio é da família 1A. Ele tem carga mais 1. Família 1A perde 1. E o cloro é da antiga família 7A, hoje chamado de grupo 17. Eu sempre digo para você não chamar mais de 1A e 2A, porque não cai assim na prova, tá? Então aqui é o grupo 1 e aqui é o grupo 17. Quem está na família 7A quer 1 elétron para ficar com 8. Quem está na família 1A perde 1. Porque tem 11, o sódio tem 11 elétrons, perdendo esse último elétron ele fica K2L8, ele fica estável, né? Isso aqui na aula de tabela você viu isso. Então, consequentemente, se você usar a lei de Coulomb aqui, F é igual a K, que multiplica o produto das cargas pelo inverso do quadrado da distância, esquece esse K, esquece o D ao quadrado, usa só as cargas.
tu teria aqui a carga mais 1, né? No caso em módulo, né, pessoal? Mais 1 em módulo vai dar 1. Então você tem a carga, vamos botar aqui, né? Mais 1 em módulo, vezes menos 1 em módulo, que seria a carga do sódio e a carga do cloreto, dividido por d ao quadrado. Então vamos supor que a questão ela não quis também falar um pouco de distância. Então é como se a distância fosse parecida à mesma. Ou bem parecido, né? A mesma ou parecida. Agora eu estou falando de carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, pessoal, o cálcio é da família 2A. Ele já tem aqui uma carga 2, ele perde 2 elétrons. Então, quando você jogar aqui na lei de Coulomb, o que vai acontecer? Você vai ver aqui mais 2, você aqui vai ver menos 2. Supondo que a distância seja semelhante e que o K é a mesma constante, então você tem que o produto dessa carga aqui, que vai dar 4, é maior do que o produto dessa carga que dá 1. Consequentemente, se o produto das cargas são maiores, a força de atração desses dois íons é muito maior. Então quer dizer que a força de atração do íon cálcio pelo carbonato é mais forte do que a força de atração do íon sódio pelo íon cloreto. Então o que está justificando o carbonato de cálcio ser menos solúvel é porque é mais difícil para quebrar o retículo cristalino do carbonato de cálcio, já que as cargas que existem no cálcio e no carbonato são maiores que as cargas do sódio e do cloreto. Então quer dizer que o que definiu aqui a solubilidade foi a atração entre seus íons, resposta à letra A, tá, pessoal? Então tem a ver realmente com a atração, já que nós estamos falando em ligações iônicas entre cátions e ânions, tá? Te peço aí para você curtir nosso vídeo, se você gostou, dá aquele like maroto aí, por favor, pra gente, para ajudar a gente no canal. Se inscreve para receber mais aulas aí, até o Enem você vai conseguir fechar todo o conteúdo comigo. E compartilha esse vídeo com um amigo, ajuda a gente a crescer aqui no YouTube, tá? É só o que a gente pede aqui em relação ao nosso trabalho, tá certo, pessoal? Forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu!